Se você fosse largado dentro de uma caverna mortífera para servir de sacrifício para um dragão ancestral, você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Mas deixar o like e se inscrever no canal talvez te dê uma chance, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Ellie tentando sobreviver a essa criatura cuspidora de fogo, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e te mostrar por que você não sobreviveria ao dragão em Donzella. Esse dragão está prestes a conhecer o poder do protagonismo, já esses cavaleiros estão prestes a enfrentar um destino terrível. Há muito tempo atrás, um rei decidiu liberar uma caçada contra um dragão que perturbava o seu povo, então ele invade a caverna onde a fera se escondia junto com um grupo de cavaleiros. Mas o monstro era extremamente poderoso, e com facilidade a criatura queimou e dizimou os soldados como se não fossem nada, deixando apenas o rei vivo. E numa tentativa de não virar churrasquinho, o homem se rende à fera, implorando por misericórdia, mas logo ele vai se arrepender de não ter sido finalizado junto com os outros. Bom galera, nesse confronto é bem óbvio que o time do rei não tinha a menor chance de derrotar o dragão. Primeiramente porque o rei deve ser muito burro de não levar uma frota de arqueiros junto com ele, já que os dragões são conhecidos justamente por voar, e a não ser que nesse mundo exista magia de levitação, as espadas seriam completamente inúteis, fora que essas criaturas cospem fogo, e os soldados escolheram o pior ambiente para enfrentá-la, uma caverna fechada, onde o fogo poderia se espalhar e queimar todos facilmente, sem ter qualquer rota de fuga dali, já que até eles subirem aquelas cordas de novo, a criatura já tinha feito um churras maroto com todo mundo. O melhor a se fazer para combater o monstro seria fortificar a vila para um próximo ataque, evitando construir as coisas com madeira e palha, pois esses materiais são extremamente inflamáveis. Em seguida, a decisão mais inteligente seria aproveitar as muralhas do castelo e colocar arqueiros em todas as posições possíveis e treiná-los para mirar nos olhos e boca do dragão, que são os únicos pontos fracos e sensíveis para que as flechas consigam causar algum dano. Além disso, espalhar catapultas pela muralha para reduzir o controle aéreo da criatura, derrubá-la ou pelo menos evitar que se aproximasse demais do reino, já deveria ser o suficiente para espantarem ela. Porém, ao escolherem enfrentar o dragão em seu habitat natural, eles perderam qualquer chance de vitória. Muitos séculos se passam e conhecemos a princesa dos reinos ao norte, a senhorita Elodie, que estava extremamente preocupada já que o inverno intenso estava deixando seu povo sem recursos para viver. Nada crescia no solo e as pessoas passavam fome e frio. Porém, uma chama de esperança nasce no dia em que uma enviada de um reino muito rico e próspero vai até o seu pai, o Lord Bayford, lhe oferecer uma proposta irrecusável, pois em troca da mão de sua filha, seu reino lhe daria muito dinheiro e recursos para sobreviver ao inverno. Elodie não gosta nada da ideia, mas como essa era a única forma de salvar o seu povo, ela acaba aceitando. E em poucos dias, a sua família viaja pelos mares para ir até o reino de Áurea, onde são muito bem recebidos com comidas e quartos extremamente lindos, onde o serviçal informa que eles iriam conhecer as majestades na manhã seguinte. Mas mesmo com todos esses presentes, Elodie sentia que tinha algo errado com esse reino, até que ela avista uma jovem em outra sacada do castelo, vestindo um manto estranho, mas antes que pudessem trocar uma palavra, a garota é levada para cumprir com a sua função. Graças a toda essa pressão, a menina não consegue dormir bem à noite, e fica assistindo uma chama brilhando em uma montanha próxima ao castelo, até que sua irmã Floria vai até o seu quarto, pois também não estava conseguindo dormir. E a Elodie revela à pequena que desejava muito que a sua mãe ainda estivesse viva, pois não queria se casar, e sentia que a sua madrasta não a entendia bem. No dia seguinte, a jovem conhece a rainha Isabelle e o rei Roderick, e finalmente é apresentada ao seu futuro marido, o príncipe Henry. E depois de todos se apresentarem, a rainha pede que seu filho leve a noiva para conhecê-la melhor, enquanto ela falava com o Lord Bayford. Muito tempo depois, a esposa de Bayford o vê saindo da sala de reunião completamente triste. Com medo de que algo tivesse dado errado, ela pergunta ao seu marido o que tinha acontecido, mas ele se recusa a falar, contando apenas que vai receber uma fortuna gigantesca pelo casamento. Ok, esse casamento não faz sentido algum, e definitivamente tem algo de errado acontecendo. Caso vocês não saibam galera, se preparem para uma aula de história, porque o Derrotando Filmes também é cultura. Na época das monarquias, e claro na época feudal, era comum que as famílias forjassem uma união através do matrimônio de seus filhos, e isso acontecia por duas razões. A primeira é elevar o nome da família, já que se um nobre se casasse com outro, isso significava manter a pureza do sangue nobre, pois antigamente uma pessoa da realeza se casar com um plebeu ou escravo era raro e extremamente mal visto. O outro motivo para isso acontecer era caso houvesse um interesse ou necessidade gigantesca de ambas as partes. Pensem aqui que existe o Reino A e o Reino B, e o Reino A tem muitas terras férteis, porém um exército pequeno que não dá conta de proteger todo o território. Por isso eles sofrem com invasões e roubos de mantimentos quase que todos os dias. Em compensação, o Reino B tem um exército gigante, mas não tem muitas terras para plantar, e por isso seu povo passava fome. Vendo que um completava a necessidade do outro, eles poderiam selar um casamento para fazerem parte da mesma família e se beneficiar das coisas que ambos têm. Só que no caso aqui, enquanto o Reino de Áurea tem tudo, o Reino de
Elodie ou da Ellie para encurtar, não possuía nada para dar em troca, além da princesa. E isso, galera, já é um sinal preocupante. Afinal, qual a razão de um reino tão próspero e poderoso estar desesperado o suficiente para se rebaixar a escolher a filha de um lorde para se casar com um príncipe? E eu digo isso, pessoal, porque um lorde não carrega o mesmo peso do título de um barão, duque ou marquês. Portanto, um lorde não é necessariamente um nobre, é apenas uma pessoa que possui algumas terras, uma riqueza pequena ou era um homem de confiança do rei e recebeu esse título por executar algum ato de bravura ou ajudar o reino em um momento de necessidade. Portanto, Bayford não tem nada a oferecer, e todos esses fatores somados deveriam despertar em todos uma desconfiança enorme, fora o fato de que mesmo recebendo uma fortuna que irá salvar o seu povo, e vendo a sua filha se casar com um príncipe rico que vai dar a ela uma vida de luxo, Bayford não parece ficar feliz, indicando que ele sabe de algo sombrio por trás de tudo isso. Intrigada com essa história, a Lady Bayford vai até a rainha tentar puxar papo, dizendo que queria conhecê-la melhor, já que agora fariam parte da mesma família. Porém, Isabelle lhe dá um corte seco, dizendo que uma união formada por uma necessidade não era algo bom, e que não precisavam de novos parentes, apenas de uma noiva, o que deixa a Lady ainda mais assustada com esse casamento. Enquanto isso, sua afilhada sai para passear a cavalo com um príncipe, até que eles param para admirar a vista, e Ellie aproveita a brecha para perguntar sobre as luzes na montanha, mas tudo o que Henry diz é que se tratava de um ritual muito importante para sua família, e que era feito há gerações, mas ele desvia da pergunta como se não quisesse falar muito sobre isso. À noite, Lady vai até o quarto de Ellie pedindo para que a garota tomasse cuidado, pois tinha algo muito estranho com esses casamentos, e que com certeza o pessoal da realeza não eram boas pessoas. Porém, o pai da jovem aparece interrompendo a conversa, e parecendo extremamente triste, ele pede que todas vão dormir, pois amanhã será um dia especial. Ao amanhecer, Ellie começa a ser vestida pelas serviçais, que colocam uma espécie de adaga dentro do vestido, e uma esfera perfumada. Mais tarde, o casamento acontece, e Ellie se une definitivamente com o príncipe Henry. Então ela se despede de sua família, e percebe que seu pai estava em completo choque, mas ela pensa que era apenas por ver sua filha se casando. Então, Ellie é levada por Henry até a montanha, pois lá ela participaria do ritual ancestral de sua família, e cumpriria o seu papel. Porém, assim que chega no local, ela percebe que tinha algo errado, já que tinham muitos nobres usando máscaras estranhas, e Isabelle se aproxima lhe entregando uma moeda de ouro, e revelando que quando sua família chegou naquelas terras há muito tempo atrás, descobriram que uma criatura também vivia nas montanhas, a última de sua linhagem. Só que o monstro tinha sede por sangue e atacou o vilarejo. Por isso, o rei pegou seus melhores homens e começou a caçar a fera. Mas nenhum ser humano era páreo para o seu poder, e sem outra alternativa, o rei forjou um pacto com o monstro, lhe oferecendo suas 3 filhas como sacrifício para o reino prosperar. Com isso, Isabelle corta a mão dos recém-casados e forja um pacto de sangue, e pede que a garota jogue a moeda dentro da caverna. Com o ritual concluído, Henry a pega no colo e pede desculpas pelo que teria que fazer, jogando a sua esposa no abismo. A queda é brutal e gigantesca, e Ellie bate em muitos galhos no caminho até o chão, e desmaia ao bater com a cabeça em uma rocha. Quando acorda, Ellie se desespera e começa a gritar por socorro, sem perceber que seus erros despertaram uma fera imparável, que não tem a mínima ideia de que está mexendo com a princesa errada, e está prestes a sentir o poder do protagonismo. Ok, esqueçam o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. Eu quero essa garota na Liga da Justiça pra ontem, porque pra ter sobrevivido a essa queda, ela definitivamente teria que ter um superpoder. Isso porque, galera, mesmo que os galhos reduzissem a velocidade que a jovem iria cair no chão, ela ainda quebraria vários ossos ao bater nos galhos, e teria grande parte do seu corpo gravemente cortada pelas pontas desses espetos. Isso no melhor dos casos. No pior, os galhos poderiam perfurar o seu corpo, fazendo um espetinho da Ellie pro dragão devorar. Mas supondo que realmente ela tivesse a sorte de sair ilesa dessa parte da queda, assim que ela atingisse o chão daquela forma, a princesa iria com certeza quebrar o braço, pois ela caiu em cima dele com todo o seu peso. Além disso, a jovem também quebraria algumas costelas, e ainda ia ganhar uma contusão ou um traumatismo craniano grave, já que ela acertou a cabeça com tudo numa pedra quando caiu. E se ainda assim ela sobrevivesse, seria quase impossível andar nessa situação, e correr seria uma sentença de morte, já que as costelas quebradas poderiam perfurar órgãos importantes durante a caminhada, e isso porque eu nem estou comentando da dor que seria insuportável. A melhor chance que a garota tinha de escapar dessa situação era ter ouvido o que a sua madrasta falou na noite anterior, e bolar um plano junto com ela de convencer o seu pai a levá-las embora durante a noite. Se bem que dificilmente a família conseguiria passar pelos guardas que estariam protegendo os muros em volta do reino. Ou seja, galera, o destino de todos está decidido assim que entraram nesse lugar maldito. E só pra provar que realmente era uma queda mortal, e porque eu tô puto com esse filme, eu vou apelar pra matemática. O problema é que eu fui fazer a conta conforme a fórmula que está aparecendo aí na tela, e o D seria a distância, ou seja, a altura da queda, G é a aceleração devido à gravidade, aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado na superfície da Terra, e T é o tempo da queda, em segundos.
segundos. Bom, fazendo essa fórmula e levando em conta que a nossa heroína caiu por 17 segundos, essa queda teria 1.400 metros. Sim, é um absurdo e eu refiz a conta e também não acreditei. Mas eles estavam em uma montanha, né? E eu poderia encerrar o meu caso por aqui e dizer que essa princesa já era pra ter ido parar lá no mundo invertido só por conta da queda. Mas vamos ignorar essas contas porque existem muitas variáveis aqui, pois a cena pode ter durado mais tempo para efeito dramático. Também tinha os galinhos que pararam a queda dela no meio do caminho e salvaram a vida da garota, mesmo eu apontando que possivelmente eles finalizariam ela ou iriam ferir gravemente a Ellie. Mas uma coisa eu posso falar pra vocês: a armadura do protagonismo é mais forte que qualquer fórmula matemática, então se acostume porque eu vou falar muito desse termo no resto do vídeo, e simplesmente tem coisas que não dá pra explicar. Ah, e eu quase esqueci de falar, a Ellie estava usando uma crinolina, que são aquelas armações que eram usadas para dar aquele volume nos vestidos antigos, e por serem feitas de ferro leve, eu nem preciso dizer que isso aqui iria praticamente virar uma jaula para a garota depois da queda, né? Esse ferro com certeza iria retorcer no corpo da Ellie, e poderiam machucar as suas pernas a ponto de ser impossível retirar do corpo, ou quebrar algum osso e impedir que ela caminhasse. Vendo que ninguém iria ajudá-la, a jovem tenta escalar as paredes, mas o musgo era muito escorregadio, impedindo que ela conseguisse subir. E aí Ellie nota que tinham outras joias e peças de roupas espalhadas por ali, e percebe que outras noivas foram jogadas ali um dia, e que ela era o sacrifício do ritual. Nesse momento, Ellie vê uma luz vinda da caverna, e segue o brilho até encontrar um passarinho em chamas. Porém, quando ela começa a se perguntar o que aconteceu, um monte de pássaros pegando fogo aparecem, indicando que algo estava se aproximando do local. Com medo, a menina se esconde, e apenas ouve uma fera gigante andando por ali. A dragoa, sim, é uma fêmea. Ela pergunta qual era o nome da jovem, e explica que estava ali para pegar o que era devido, pois a linhagem da realeza tinha que pagar o preço a cada geração de sua família, e que conseguia sentir o cheiro do sangue real em Ellie. Com isso, a jovem percebe que cortaram a sua mão no ritual para mascarar o cheiro do seu sangue e enganar a fera. Porém, antes que conseguisse sentir a raiva por ser enganada, a jovem vê o monstro se erguendo e preparando para cuspir fogo. Então ela corre para escapar e encontra o corpo da jovem que tinha visto no dia anterior no castelo, e ela percebe que era o segundo de 3 sacrifícios. Assustada, a menina se enfia em uma gruta, tentando escapar das chamas, mas quase que ela não consegue passar devido à crinolina do vestido, e mesmo conseguindo no último instante, ela acaba com uma queimadura grave na perna. E aí a dragoa fala que ficou feliz em estar tendo um esconde-esconde divertido, já que o primeiro sacrifício desistiu muito rápido. Aproveitando que estava segura por enquanto, Ellie rasga o seu vestido e usa o pano para fazer uma bandagem e cobrir a sua perna. Percebendo que precisava de luz, a jovem usa a esfera perfumada em seu vestido para fazer uma lanterna e segue explorando a caverna em busca de uma saída, até que acha um pequeno túnel em meio às rochas e tenta se esgueirar por lá, mas o túnel se envergava para baixo e a jovem acaba caindo com tudo no chão, fazendo com que o fogo da lanterna se apagasse. Bom galera, se a queda não finalizou essa garota, esse dragão definitivamente vai. Mas eu não vou só mandar essa e sair correndo, eu vou explicar os motivos dessa conclusão. Então vamos por partes, começando pelas habilidades de combate e resistência da dragoa. A primeira, mais perigosa e mais óbvia também, é o fato de que essa criatura cospe fogo, e esse ainda parece ter uma mistura de lava ou um líquido extremamente quente na composição do seu sopro, o que facilita a entrada das chamas em ambientes mais fechados e túneis pequenos, já que essa substância pode escorrer pelo caminho até chegar no alvo. Sem contar que isso provavelmente iria endurecer depois de um tempo, e poderia fechar o caminho para sempre, dependendo da quantidade, prendendo a garota em algum lugar eternamente. Além disso, a fera é extremamente inteligente, tendo até mesmo a capacidade de falar e entender a língua humana. E eu confesso que esse bicho falando de graça aqui sem uma explicação me incomodou um pouco, mas fazer o que, né? E voltando, dificilmente seria possível enganá-la, fazê-la cair em uma armadilha ou se esconder, pois o monstro consegue farejar a Ellie em qualquer lugar nas proximidades. Dragões em geral também possuem a capacidade de enxergar no escuro, a famosa visão noturna. Então, mesmo que a garota tentasse se rastejar pela escuridão, o monstro seria capaz de vê-la, e caso a princesa tentasse escalar as rochas para voltar para a superfície, a dragoa ainda poderia voar e alcançá-la em um segundo. A sorte dela é que o bicho é muito grande, então se esconder em grutas e túneis pode funcionar por um tempo. O problema é que essa segurança só vale contra a dragoa, já que Ellie agora tem uma queimadura gigante de 3º grau em sua perna, que pode começar a infeccionar a qualquer momento. E se a infecção não acabar com a menina, a fome e a sede com certeza vão. Mas eu tenho certeza que a armadura do protagonismo não vai permitir que isso aconteça, né? E de bônus, a Ellie não tem nada para se defender da criatura, nenhuma espada, arco ou escudo, o que facilita ainda mais o trabalho do monstro. Mas ainda assim, vamos supor que ela tenha armas, ou até mesmo uma armadura para lutar contra a dragoa. Mesmo assim, a força da fera ainda iria esmagá-la que nem uma latinha de refrigerante. E eu não sei se vocês já viram aquele cara que esmaga coisas com a mão. Sim, seria praticamente isso que aconteceria se a dragoa colocasse as patas em Ellie. E como eu já disse antes, as escamas de um dragão são duras como pedras, e dificilmente uma lâmina conseguiria
conseguiria ferir o monstro, e mesmo se Ellie tentasse um ataque surpresa, a criatura sentiria o cheiro dela e iria ficar com a guarda alta, impossibilitando que a garota se aproximasse com cautela. Portanto, é melhor que a princesa ache logo uma saída dessa caverna, caso contrário ela vai virar churrasco rapidinho. Depois de se recuperar do tombo, Ellie decide que irá escapar dali de qualquer forma, e continua vagando pela caverna, até que ela avista algumas luzes azuis ali perto. O problema é que para chegar na área iluminada, a jovem teria que conseguir saltar de um penhasco que separava ela de sua possível salvação. Sabendo que não tinha outra escolha e determinada a fugir com vida, a garota recebe habilidades direto do Leon de Resident Evil 4 e salta até o outro lado. Mas as pedras eram muito lisas, fazendo a jovem escorregar. Só que por sorte, seu cinto dourado se prende em uma parte argilosa, e Ellie aproveita a brecha para pegar a lâmina que tinha colocado em seu vestido e escalar até estar segura. Com isso, ela percebe que a luz azul que tinha visto vinha de pequenas sanguessugas que estavam presas na parede. E aí ela usa uma de suas ombreiras do vestido para fazer outra lamparina improvisada e conseguir se guiar pela caverna. Mais à frente, a jovem encontra uma parte congelada no teto, que estava pingando água, e aproveita para se hidratar um pouco. Porém, a dragoa já imaginava que isso fosse acontecer, e lança uma rajada de fogo por cima da jovem, que consegue escapar por um triz, se jogando em outra gruta ali perto. Nesse momento, o monstro avisa que todas tentaram fazer a mesma coisa, mas o final é sempre o mesmo. E olhando em volta, ele nota os restos de vestidos e de corpos de princesas sacrificadas antes dela, e na parede tinham os nomes de cada uma que foi jogada ali. Vendo a quantidade de mulheres que tiveram seus finais naquela caverna, a garota perde a esperança de escapar, e se deita para descansar um pouco. Só que enquanto ela dormia, a jovem sonha com as garotas que ficaram ali, e uma delas, chamada Vitória, diz que tudo era uma mentira, e que nome irônico, hein? Então a jovem acorda de seu pesadelo, e percebe que as sanguessugas que estavam em sua ombreira tinham se prendido em seus ferimentos, e regenerado todos eles. E olha só que coisa mágica, até parece que alguém quer que ela escape daqui sem se importar como. Curada e pronta para outra, Ellie procura pela gruta algo que pudesse lhe ajudar, encontrando um mapa da caverna feito por todas as princesas que passavam por ali, e ela percebe que tinha uma forma de escapar. Então, juntando toda sua coragem, a garota segue caminho até a parede de cristais informada pelo mapa. Só que logo ela percebe que teria que escalar apesar dos cristais serem extremamente afiados. Sem ter outra alternativa, ela usa as partes de seu vestido para cobrir os pés e mãos, e coleta uma coroa dourada no chão, que ela percebe ser de Vitória, e faz uma espécie de gancho de escalada improvisado. Só que não demora muito para a dragoa aparecer e ver a menina subindo pela parede. Só que a jovem escorrega e cai em direção à boca do monstro, mas por sorte ela consegue se agarrar novamente e continua sua escalada enquanto a dragoa a observa. Finalmente, a jovem chega no topo e vê a sua saída logo à frente. Só que sua esperança morre ao perceber que estava no topo da montanha e não tinha forma de sair de lá em segurança. Nesse momento, ela vê algumas pessoas se aproximando do covil da fera e tenta gritar por ajuda. Porém, a dragoa aparece voando e diz que não tem escapatória, e que 3 foram levados dela, portanto, 3 princesas deveriam morrer. Mas quando o monstro se prepara para finalizá-la, ambas escutam alguém entrando no covil da fera, e a dragoa desiste de sua presa para ver quem invadiu seu lar. E aí Ellie vê o corpo da Vitória churrascado ali do lado. Bom galera, me parece que a Vitória não venceu aqui, mas antes de qualquer coisa eu preciso dizer que essa garota é uma princesa, e o background dela para estar fazendo tudo isso até aqui foi exatamente cortar madeira, carregar as madeiras em uma mochila e andar de cavalo. É praticamente como se ela tivesse uma vida secreta chamada de poder do protagonismo. É igual aconteceu com o Gary em Guerra Mundial Z. O cara era imortal, simplesmente porque o roteirista queria e pronto. Mas depois desse desabafo, tem tanta coisa errada aqui que fica difícil saber por onde começar. Mas vamos por partes. Ellie só conseguiu sobreviver até aqui por pura sorte, pra não falar outra coisa. A primeira vez foi não ter morrido naquela queda absurda. A segunda foi de não ter sido churrascada pela dragoa. E agora ela ainda achou uma espécie de verme que tem a capacidade mágica de curar seus ferimentos. E foi logo depois dela ter queimado gravemente a sua perna, o que cá entre nós não é nem um pouco conveniente, não é mesmo? Além disso, não faz sentido nenhum que as princesas tenham conseguido mapear esse local até a saída, já que para que isso acontecesse, a princesa que finalmente conseguiu fugir teria que fazer o caminho todo de volta apenas para desenhar o final do mapa, correndo o risco de ser devorada pela dragoa. Fora que se de fato uma delas saiu, ela com certeza teria avisado seu povo de alguma forma, e o reino teria sido punido, ou as famílias das redondezas não dariam suas filhas para eles. Se bem que agora, todas as peças se encaixaram. Eles escolhem pessoas em desvantagem social e armamentista, para que caso o ritual macabro deles vazasse, tudo que o reino de Áurea precisaria fazer era finalizar todos que sabiam sobre isso, o que seria fácil para um reino desse tamanho, e que deve possuir muitos soldados. Quanto à escalada nessa parede de cristais, primeiro que a jovem fez isso praticamente gritando o tempo todo, e era óbvio que o monstro iria ouvir alguma hora, já que a dragoa estava caçando ela pelas cavernas o dia todo. Porém, o mais impressionante e inexplicável é o fato dela não ter cortado nenhuma
uma parte do seu corpo, o que cá entre nós não faz sentido nenhum. Primeiro, porque mesmo que o tecido cobrisse uma certa parte de suas mãos, os dedos ainda estavam completamente desprotegidos, fora as canelas, joelhos e cotovelos da jovem, que estavam praticamente em constante atrito com os cristais. E mesmo assim, ela não tem um único corte na pele. Eu tenho certeza que ela tinha uma parede de escalada escondida naquele castelo lá do norte, ou ela escalava os muros, porque é surreal acreditar que alguém sem experiência conseguiria subir isso tão facilmente. Mas como se não fosse suficiente, ela escorregou e caiu pelo menos uns 5 metros, e conseguiu se agarrar de novo, mostrando que ela é praticamente a Lara Croft. E pra quem entende um pouco de física e sabe como funciona um pêndulo, vai entender que assim que ela se agarrou no cristal, seu corpo seria jogado pra frente, e o corpo dela iria ser totalmente perfurado pelos cristais. Mas essa garota é tão fora da curva que consegue até mesmo superar as leis da gravidade. E eu tô falando que os Vingadores e a Liga da Justiça estão perdendo uma ótima integrante. E eu nem vou falar do ataque que a Dragoa estava prestes a mandar na Ellie, quando a garota estava encurralada lá em cima. E o bicho parou porque simplesmente alguém entrou na casa dele. Isso não faz o mínimo de sentido. Era só churrascar a princesa ali e ir se divertir com o pessoal lá embaixo depois. Até parece que essa Dragoa não tem prioridades. Indo para a entrada da montanha, vimos que os invasores eram um trio de soldados, liderados pelo Lord Bayford, que se arrependeu do que fez e decidiu virar churrasco. Eu digo, voltar para salvar a sua filha com a ajuda de um guia que conhecia os arredores. Vendo isso como sua única e última oportunidade de escapar, Ellie corre em direção aos gritos, mas no meio do caminho ela encontra alguns ovos de dragão rachados, com os filhotes mortos, rodeados pelos pertences da princesa morta. Nesse momento, Ellie finalmente entende o que Vitória queria lhe dizer. A rainha mentiu sobre a Dragoa ter atacado o vilarejo. Foi o rei que invadiu o covil do monstro e finalizou seus 3 filhos. Por isso, o monstro lhe deixou vivo, para que sofresse com a perda de suas crianças e sentisse a mesma dor dela. Porém, os pensamentos da garota param quando ela ouve os gritos dos soldados que estavam sendo atacados pelo monstro. O primeiro é arremessado no céu, enquanto o outro é pego e amassado igual uma lata de refrigerante. Em seguida, a Dragoa pergunta o que o Bayford veio fazer em sua montanha, e o homem pede para ter a sua filha de volta. Nisso, a fera se aproveita da presença dele, para forçá-la a fazer Ellie sair de seu esconderijo, pois conseguia sentir o cheiro dela nos arredores. Sabendo que a sua filha estava por perto, Bayford aproveita para se desculpar, pois sabia que ela seria dada como sacrifício à fera, mas pensou que conseguiria viver com a culpa pelo bem do seu povo. Porém, ele se arrependeu assim que colocou as mãos no dinheiro, e foi meio tarde, né? E aí a Dragoa ordena que ele peça para sua filha aparecer, mas o velho se recusa a fazer mal para a garota novamente, e como punição por isso, a fera crava suas garras no peito do homem. Vendo que seu pai morreria, a garota acaba deixando um grito de terror escapar, chamando a atenção da fera. Mas como essa mulher parece ser mais sortuda que o Deadpool, o guia que estava se aproveitando da confusão para escapar, acaba fazendo um barulho também, e a Dragoa voa a toda velocidade para matar o homem. Afinal, o olfato desse bicho só serve para quando for conveniente. Com essa brecha, Ellie se aproxima do seu pai, que avisa para ela ir até o barco no cais, pois sua madrasta e irmã estavam esperando pela jovem. Em seguida, Ellie perdoa o seu pai, fazendo com que ele pudesse descansar em paz. Sem muito tempo para despedidas, a garota começa a escalar a corda, mas ela não consegue fazer isso em silêncio, e de novo acaba sendo ouvida pelo monstro, que finaliza o guia e tenta pegá-la, mas Ellie consegue escapar e desviar das chamas da criatura, subindo em um dos cavalos e galopando a toda velocidade para longe dali. Porém, ela percebe que a Dragoa era muito mais rápida voando, e abandona o cavalo se escondendo debaixo de algumas pedras. E aí a criatura não percebe o movimento de sua presa, e acaba seguindo o cavalo. E percebendo que foi enganada por um humano, a Dragoa fica completamente furiosa, e começa a cuspir fogo em toda a área em volta da montanha, na esperança de churrascar a garota, fazendo literalmente chover fogo no céu. Aliviada por ainda estar viva, ele acaba apagando ali mesmo, enquanto esperava a fera ir embora. Bom, da série de sortes e conveniências que salvaram a Ellie de todas as situações, onde as chances de sobrevivência estavam abaixo de 0, agora tem o fato de seu pai ter ido salvá-la. E galera, eu sei que ele se arrependeu e quis voltar atrás, mas é bem provável que todas as outras princesas também tinham pais que sabiam sobre os sacrifícios, já que aparentemente os reis e rainhas parecem informar isso durante as negociações. E talvez todos tenham deixado as suas filhas para trás em troca de algo, ou por medo de serem finalizados pela Dragoa. Mas se o Bayford não tivesse aparecido, pessoal, não tinha a mínima chance de Ellie sair da caverna. Para começar, que novamente ela só não foi churrascada porque a Dragoa ouviu as pessoas invadindo a sua caverna, e ao invés de ir terminar o trabalho, ela foi dar uma xeretada no que estava acontecendo, mesmo que nitidamente desse para ouvir que os soldados estavam chamando o nome da Ellie, e provavelmente estavam procurando por ela. E não satisfeito em cometer esse erro, o monstro faz isso de novo, quando começa a perseguir o guia ao invés de continuar procurando sua presa, que de fato era mais importante. E eu nem vou comentar que também foi pura sorte o guia ter feito barulho no exato momento em que ela foi pega, só pra não ficar chato, né? E novamente, vemos como todo mundo que vai enfrentar esse dragão sofre com burrice crônica. Primeiro, que Bayford não levou sequer um arco, e foi para uma caverna onde ele sabia que tinha uma fera gigantesca que
cospe fogo com apenas 2 soldados e espadinhas. Se bem que um arco não iria fazer diferença, a menos que ele estivesse na mão da Ellie. E o olfato desse dragão só funciona quando é conveniente, pois diferente de Ellie, o Lorde não tinha cheiro de sangue real, e o monstro deveria sentir isso, e ficar curioso do porquê aquele cavaleiro que não era da realeza estava chamando a princesa de filha. Mas o bicho nem desconfia, e Bayfort também não tenta contar a verdade para a fera, apenas saca sua espada como se isso fosse suficiente para derrotá-la. E mesmo que ela tenha saído da caverna, galera, o fogo e a fumaça que estavam espalhados pelo seu redor iriam finalizar Ellie sufocada por conta dos gases tóxicos. Então, nada aqui foram situações onde a sobrevivência existia, mesmo que por uma chance mínima. Tudo acontece por pura sorte e conveniência, pois caso contrário, a garota teria o mesmo destino que as outras princesas. Do outro lado das montanhas, a rainha Isabelle nota a fúria da dragoa e percebe que Ellie foi capaz de escapar das garras do monstro. E sabendo que seu reino poderia ser destruído se não dessem um sacrifício ao monstro, Isabelle lidera seus guardas até o barco, onde sequestra a Floria para ser dada no lugar da irmã. E Lady Bayfort até tenta resistir, mas acaba tomando uma facada no bucho e fica ferida demais para lutar. Com a pequena em mãos, Isabelle se direciona até o local do ritual e pede que Henry misture seu sangue com o de Floria, mas o rapaz se recusa, pois não iria ferir uma criança. Porém, Isabelle não liga para isso e corta a própria mão, misturando seu sangue com o de Floria e jogando a garota na caverna. Em paralelo, Ellie acorda e começa a procurar por alguém que pudesse ajudá-la, até que se encontra com a madrasta no caminho. Porém, antes que pudesse se alegrar por estar a salvo, a mulher conta que a realeza levou a sua irmã para ser sacrificada, e vendo que sua madrasta estava ferida e não conseguiria fazer muita coisa, Ellie sobe no cavalo e volta para onde todos os seus problemas começaram. E digamos que essa dragoa está ferrada agora, hein? Só que o ritual já tinha sido terminado, e tudo que ela escuta é a dragoa perseguindo a sua irmã pelos ecos do abismo. Determinada a salvar Floria, Ellie corta uma das cordas que estavam ali perto e desce até o fundo da caverna, onde realiza o salto de fé novamente e começa a se preparar para lutar com a dragoa se fosse necessário. A jovem corta seu cabelo, se suja para disfarçar o seu cheiro e pega mais algumas sanguessugas regeneradoras. Em seguida, ela faz uma armadilha para atrair a fera, usando um pouco de terra e as armaduras dos cavaleiros mortos. Por fim, ela pega a antiga espada do seu pai e se prepara para dar uma de Geralt de Rivia. Enquanto isso, vemos que o monstro estava segurando a pequena Floria, esperando que Ellie viesse salvá-la, pois como suas filhas não tiveram o direito de viver, a princesa também não terá. Nesse momento, a armadilha de som é ativada, atraindo a fera até o local. E assim que ela sai, Ellie aproveita para resgatar a sua irmã, mas Floria não conseguia andar, pois tinha machucado a perna na queda. E esse atraso dá tempo suficiente para a dragoa notar que foi enganada e voltar o mais rápido possível até a garota. Vendo que teria que enfrentar a criatura, Ellie pede que sua irmã se esconda e surpreende a dragoa que não conseguia sentir o cheiro dela. Nesse momento, Ellie tenta dizer a verdade para a fera, que nenhuma das garotas finalizadas ali eram de fato as filhas do rei e da rainha de Áurea. Mas a dragoa se recusa a acreditar nisso e continua caminhando em frente à garota, dizendo que o primeiro rei veio até sua montanha sem motivo, apenas para matar ela e seus filhotes em busca de glória, e que ninguém da linhagem de Ellie era confiável. E aí o monstro cospe uma rajada de fogo, mas a jovem consegue cravar a espada na garganta da fera, sendo lançada para longe e caindo em uma poça d'água que salva sua vida. Enfim, Ellie consegue se recompor e volta para a superfície, onde sua irmã joga a espada para ela continuar lutando. Mas antes que a jovem pegasse a espada, o monstro lhe prende no chão e crava uma de suas garras em sua costela. Mas a jovem enfia a lâmina de seu vestido nos olhos do monstro, conseguindo escapar, pegar sua arma e cravar no peito da criatura, que consegue agarrar a garota com a sua pata. Mas Ellie é porradeira e crava sua espada no punho da dragoa, que joga a garota longe, deixando ambas à beira da morte. Ok, eu vou ter que tocar novamente naquele negócio de background, a menos que essa garota fosse amiga da Ciri e tivesse treinado secretamente com Geralt antes de tudo isso acontecer. Particularmente, eu acho que tudo isso aqui seria bem improvável de acontecer. Além disso, esse mundo deve ter uma física completamente diferente do nosso, pois não sendo o suficiente a Ellie sobreviver à queda do abismo, agora sabemos que a Floria também herdou esse superpoder, e chega a ser inacreditável. O pior é que, se parar para pensar, todo mundo que cai nesse abismo sobrevive à queda, né? Porque teve as outras princesas. Fora que se a dragoa realmente quisesse vingança pelos seus filhotes, ela poderia facilmente finalizar a Ellie e a sua irmã como sacrifícios. Mas é claro que, novamente, por pura coincidência, o monstro deixa a garotinha viva. Quanto a essa batalha final, eu não sei por que a dragoa está batendo fofo em Ellie se ela queria finalizá-la. Na verdade, eu até sei, mas fazer o que, né? Porque antes a fera amassou armaduras de ferro como se não fosse nada, e uma patada dela era o suficiente para quebrar vários ossos do corpo de um soldado. Mas agora, ou ela foi nerfada, ou até a dragoa já tá cansada de tentar matar essa mina que parece imortal. Até porque ela cuspiu a queima-roupa no corpo da garota, mas ela saiu apenas com algumas queimaduras, e só sobreviveu porque caiu na água logo em seguida. Senão, ela já estaria sendo escalada para ser o centroavante do Vasco. Mas caso as queimaduras não fizessem isso, a fenda aberta em sua costela pela garra do bicho com certeza
faria. Além disso, galera, naquela época, princesas não podiam receber treinamento militar, portar armas ou aprender a lutar. Portanto, é bem possível que Ellie nunca tenha nem tocado numa espada na vida. Mas mesmo assim, ela conseguiu tirar uma espada das costas, mesmo que eles tenham escondido na cena, e ela lutou contra uma dragoa melhor que o seu pai, um lord que provavelmente recebeu esse título por feitos no campo de batalha, e qualquer outra pessoa que já tentou fazer esse feito em 100 anos. Ou seja, já tá na hora de fazerem o The Witcher 4 com essa mulher, já que ela facilmente cacetaria o Geralt na porrada franca. Com a dragoa e a Mulher Maravilha quase sem forças para lutar, ele começa a se afastar da fera, procurando por algo para conseguir escapar da morte. Até que ela percebe que a poeira levantada pelo monstro rebatia na parede à sua frente, e voltava como uma onda. E como o monstro não estava enxergando direito, já que seu olho foi perfurado, ele começa a irritar a criatura, que não pensa duas vezes antes de soltar uma rajada de fogo. Porém, no último instante, a princesa desvia, e o líquido flamejante acerta a dragoa, que é queimada pelo próprio poder, sendo completamente derrotada pela princesa. Vendo que o monstro não tinha mais capacidade de lutar, ele se aproxima e mostra o corte em sua mão, contando que todas as mulheres jogadas ali tinham a mesma marca, pois era misturando sangues que a realeza enganou a criatura, e revelando que ela tinha matado filhas inocentes todo esse tempo, assim como o rei fez com seus filhotes. Percebendo o que tinha acontecido, a dragoa desiste da sua vida e pede para ser finalizada, mas Ellie se recusa a finalizá-la, pois planejava se vingar dos verdadeiros culpados por toda essa bagunça. Então ela vai até o poço gigante ao seu lado e pega um monte de sanguessuga para tratar os ferimentos da dragoa. Algum tempo depois, vemos que mais um casamento estava acontecendo no reino de Áurea, até que Ellie aparece para impedir a cerimônia. E ao ver que de alguma forma a jovem ainda estava viva, Henry se borra todo e começa a pedir desculpas por tudo, falando que assim que o ritual estivesse completo, ele estaria livre para se casar com quem quisesse de verdade. Mas a ruiva não quer nem saber. Ela pede que a nova noiva fuja de lá com a sua família e avisa a todos ali que eles tinham poucos segundos para abandonar todo aquele reino e fugir. Mas os nobres se recusam a fazer isso. Então a dragoa aparece pronta para acabar com tudo, e Ellie diz que aquele era o fim da história deles, e ela sai enquanto o monstro taca fogo em tudo. Algum tempo se passa, e vemos que ela já tinha juntado todos os mantimentos que sobraram de Áurea, e estava junto da dragoa, que decidiu acompanhar aquela que se mostrou digna de ficar ao seu lado. Todos vão para casa felizes para sempre, esquecendo completamente que aquela criatura tinha tentado finalizar todos algumas horinhas atrás, e provavelmente foi assim que começou a história da família Targaryen. Bom, essa garota praticamente encarnou a Daenerys de Game of Thrones. Esse final ficou extremamente parecido, só faltou ela não se queimar no fogo também. Se bem que tinham as sanguessugas milagrosas lá pra curar tudo, mas diferente de Game of Thrones, que tinha uma história por trás de tudo, aqui o negócio é diferente. E essa dragoa ficou apenas enrolando o tempo todo pra não finalizar a Ellie por pura conveniência. Vai ver, ela sentiu que a garota tinha superpoderes e secretamente queria formar uma aliança com ela. Mas claramente seria impossível esse pessoal sobreviver a essa dragoa. Afinal, pelo que vimos, nem o reino de Áurea tinha armas para finalizar o dragão. E eu nem preciso mencionar o quão estúpido é alguém conseguir ferir um dragão usando uma espada, né? Isso sem falar que o fogo do dragão geralmente não pode ferir o próprio dragão, pois eles são imunes ao próprio fogo. E isso é bem comum em várias obras, mas aqui eles mudaram para dar mais vantagem para nossa protagonista, como se ela não tivesse armadura o suficiente. Afinal, ela lutou com uma espada contra um dragão e saiu vitoriosa. A maioria não sobreviveria a um embate desses, inclusive você que viu esse vídeo até aqui. Fala galera, isso foi como derrotar Donzela. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias bizarras? Em 18 de junho de 2021, uma mãe decidiu viajar até um resort que ficava em Cancún, no México, para passar as férias com seus 2 filhos. Porém, o que ela nunca poderia imaginar é que uma simples brincadeira infantil estragaria tudo, já que em uma noite que aparentava ser tranquila assim como todas as outras, os funcionários do resort convidaram um dos filhos dessa mulher e também várias outras crianças para brincar de esconde-esconde perto da piscina. E quando esses funcionários se viraram, fecharam os olhos e começaram a contar, o garoto correu para longe. E não demorou muito até encontrar um esconderijo, que inicialmente parecia ser perfeito, porque ficava nos limites da propriedade do resort, e portanto ele pensou que os funcionários nunca lhe encontrariam ali. Só que depois de se esconder no lugar e aguardar por alguns segundos, o garoto percebeu da pior forma que não estava sozinho. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e se um dia você achar que algum filme é exagerado, lembre-se que essa garota enfiou uma espada em um dragão que estava prestes a cuspir fogo, e sobreviveu para contar história.